Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo quarto domingo do mês, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. E sempre iniciamos esse programa com essa mensagem obtida por Divaldo por via psicofônica, que eu adoro.
tanto conteúdo, né? O que ela nos faz refletir, como perceber esse momento de intermúndio, o Bezerra de Menezes se derramando sobre a carne do Divaldo Franco, é realmente um desses momentos que é o encanto da vida espiritual. Bem, meus queridos irmãos, na noite de hoje vamos conversar com Clay sobre as realizações desse espírito maravilhoso, Bezerra de Menezes, mas eu quero dizer a vocês que são 8 programas no nosso canal, né? 4 aos sábados e 4 aos domingos, mas a cada semana, né? Toda semana um convidado diferente e um programa diferente. Nos sábados a gente tem o Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, o querido César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, Carlos Sete Bastos, o ícone da pesquisa espírita no Brasil, e Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e de O Consolador. E eles vêm falar aqui sobre Leon Denis, Charles Kemp, as memórias do movimento espírita com o César Perry, os documentos, as fontes primárias de Kardec com Carlos Chet e a vida e a obra de Chico Xavier com Leonardo Marmo. No domingo, da mesma forma, o mesmo modelo, sendo outros convidados e outros programas. Temos Heloísa Pires e Ana Maria Miranda, ambas filhas de Herculano e Hermínio Corrêa de Miranda, trazendo aqui tudo sobre a vida e a obra de seus pais. Temos uma resenha literária com Silvio Mariano, documentarista e pesquisador espírita, um programa todo sobre livros. E temos aqui Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra, trazendo aqui fontes primárias, documentação desconhecida do nosso movimento sobre o Bezerra de Menezes. E quando há o quinto sábado ou quinto domingo avulso, convidamos alguém que não tem um programa fixo, mas os grandes nomes aí da divulgação espírita no Brasil. Então é isso, né? Não vou fazer a ladainha do YouTube, né? Aquela história toda de se inscrevam no canal, curtam, toquem o sininho. Eu não sou chegado nessas coisas, né? Quem quiser, faça o que quiser. Até o dislike, não gostou, pode botar o dislike aí, que o povo é quem manda, né? O povo tem poder, é quem decide as coisas, né? Tá bom, pessoal, então vamos iniciar o programa agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de escutarmos Luciano Clay e aprendermos sempre mais um pouco sobre Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, já está aqui conosco Luciano Clay Filho. Luciano, vem aí. Luciano já chegou. Pessoal, boa noite. Aqui estamos com Luciano Clay. Uma alegria imensa para mais um programa de Bezerra. E a musiquinha é porque eu estava aqui conversando com o Luciano sobre as novidades. Já. A gente falou sobre o desencarne de Silvio Santos. Mas eu quero dar boa noite primeiro a Luciano Clay. Luciano, que saudade, como sempre. Tudo bom? Em paz, querido, graças a Deus. Alegria sempre revê-lo, saudade também, muita, né? Embora aqui e acolá nós nos comuniquemos pela invenção de Graham Bell, que é o telefone, embora ninguém chame mais de telefone, né? Telefone é tudo, por último, né? Telefone mesmo, é o celular. Então, a alegria revê-lo e matar um pouco, ou melhor, usando a linguagem mais adequada, já que estamos no programa Espírita, desencarnar um pouco a saudade desse período que nós não nos falamos. É alegria, querido, revê-lo. Eu quero fazer uma pergunta, Luciano, a você. Não vou falar da sua mudança de clube. Luciano mandou uma mensagem para mim dizendo que agora torce pelo Fortaleza, porque o Ferroviário levou 4 aqui do Náutico do Recife. Ele disse: meu time agora é Fortaleza.
Olhe que isso vai de encontro aos princípios, não é, da doutrina, viu, Luciano? Ficar mudando de casaca, isso é uma vergonha, um torcedor de Ferroviário torcer pelo Fortaleza. Mas, Luciano, você é um historiador, Luciano, que ao longo do tempo, né, você tem uma memória também impressionante. Quantos programas aqui eu já vi, de acordo com o tema, Luciano se lembrar de um filme antigo, de uma novela antiga, de uma publicidade, de uma música. Luciano, o Brasil está vivendo essa semana que partiu o Silvio Santos, né? Silvio Santos, que foi o Pelé da comunicação, não é, Luciano? Eu acho que o Silvio Santos criou até uma identidade nacional com seu sistema de televisão. Agora, o aspecto também da importância desse homem, sempre otimista, sempre sorrindo e acreditando no Brasil. Quero saber se você concorda com esses encômios que eu faço aqui ao Silvio Santos. O que é que você achou dessa partida do Silvio? Meu querido, concordo com você em gênero, número e grau. Porque assim como você, eu e acredito todos que nos ouvem nesse instante, crescemos, pelo menos os que fomos crianças nos últimos 60 anos, para não declinarmos aqui a nossa idade, crescemos ouvindo Silvio Santos. E foi uma figura, continuará sendo, que marcou indelevelmente a comunicação nacional. Praticamente ele teve o seu período de atuação nesse processo desenvolvimentista da televisão em nosso país. E a par de tudo isso, querido, você lembrou bem na introdução feita a nosso respeito, eu sempre sou muito nostálgico, muito saudoso, e de vez em quando procuro evocar lembranças ternas da nossa infância, seriados antigos, como Perdido no Espaço, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, do Ivy Allen, Jornada nas Estrelas, ou seja, são coisas que, de certa forma, fazem com que as pessoas que nos ouvem, como você agora, abram um sorriso, porque marcam as nossas vidas. E, às vezes, é bom você lembrar de coisas da infância, principalmente quando você passa por alguma intempérie existencial, por alguma prova, por alguma dificuldade, e eu sempre procurei fazer isso. De repente, estou passando um momento difícil, desfoco, e vou me lembrar dos meus pais, que já se encontram domiciliados no mundo espiritual, de momentos felizes da minha infância, da minha religiosidade inicial. Por isso que eu sou muito grato e nunca fiz críticas virulentas, rançosas à igreja que me abriu as portas, que é a Igreja Católica, mesmo depois de me tornar espírita há 39 anos. Então, tudo isso me faz muito bem. E entre as lembranças agradáveis dominicais que nós temos é a de Silvio Santos. E eu penso muito porque, obviamente, que não era unanimidade, embora a maior parte do povo brasileiro, se for perguntar sobre o Silvio Santos, vai sempre demonstrar um reconhecimento, um carinho a essa figura que alegrou, alegrou e como alegrou do seu jeito, com as suas brincadeiras, a vida do povo brasileiro, um povo tão sofrido, principalmente as donas de casa que ficavam em casa, as suas colegas de trabalho, como ele costumava chamar. Então, quem não cresceu ouvindo o Silvio Santos com aquele sorriso largo? E, sinceramente, sabe, Bruno, não é pieguice, não, mas você olha para o Silvio Santos, é uma alma que veio adrede preparada para aquela missão. Eu me lembro até que quando houve um sequestro dele, há alguns anos, a forma como o sequestrador ficou diante dele é interessante porque você percebe o magnetismo, o fruto desse carisma, a tranquilidade com que ele enfrentou essa situação. Então, as pessoas que chegavam perto do Silvio Santos, eu via sempre a entrega daquele troféu de imprensa que ele fazia anualmente, e às vezes figuras consagradas do teatro, da televisão brasileiras ficavam tímidas diante de Silvio Santos. Era o magnetismo que esse homem tinha. Resultado também das suas vivências. É fato, e você entrou aí cantarolando uma das músicas do Silvio Santos, e eu vou me apegar a ela, agora é hora, né, de alegria. Vamos sorrir e cantar. Olha a mensagem. Da vida
não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Até na música que você cantarolou aí, já tem uma proposta das convicções de Silvio Santos. Judeu, um homem religioso. Eu tenho uma mensagem dele, que eu acredito que você já deve ter ouvido, dos anos 1980, no qual ele fala muito claramente da sua crença na reencarnação. Ele fala das lembranças que tinha e que tinha certeza, mesmo sendo judeu. E sabemos que boa parte dos judeus ainda hoje aceitam a reencarnação. Ele tinha essas lembranças de existências transadas, uma mensagem muito bela, muito bonita. Entrevistou o Chico Xavier e sabemos, por algumas fontes, que ele, além da admiração, por várias vezes, assim como o Roberto Carlos, que é uma figura também muito querida, mandavam mantimentos, fazia doações a instituições, a sociedades, que tanto o Chico, né, e outros companheiros do movimento espírita faziam. Então, é uma figura realmente que vai deixar muita saudade, né? As nossas famílias. No final da existência, algumas pessoas o criticavam, porque ele dizia algumas coisas meio sem sentido. Até falta compreensão, né, de que alguém chegando aí aos 90 anos também tem as suas dificuldades, de repente pode ter uma opinião que constrange as pessoas, é porque ele era muito sincero. Então, eu acho que às vezes nós somos muito impiedosos, isso serve também para nós espíritas, e aí eu vou colocar a figura que eu amo, que é o Divaldo Franco. Às vezes você, por conta de uma opinião que o Bruno pode dar, que eu possa dar, você se esquece de toda uma trajetória que aquele companheiro tem, de dedicação ao bem, ao amor, à fraternidade, ao consolo, no nosso caso espírita, né? A mensagem da imortalidade da alma, do caso do Silvio Santos. Uma mensagem espiritualista, porque se o programa fala de coisas boas, desfoca as pessoas dos problemas semanais, todo mundo vivia aqueles domingos, de repente, na expectativa de desviar um pouco a atenção, e diante dessa situação, já que estamos chegando aí no mês em que, nos últimos anos, o movimento espírita aproveita, registrando o Setembro Amarelo, para fazer essa campanha acerca dos cuidados que temos de ter diante disso que é praticamente uma pandemia dos nossos dias, que é a questão do suicídio. Quantas pessoas, quem sabe, o Silvio Santos não salvou aquela dona de casa, aquela pessoa que de repente passou a semana com um problema intenso e pensando talvez em desistir da vida. É uma hipótese, é uma ilação, claro. Mas chega no final de semana, puxa, de repente tem algo a mais, aquilo ali destrava a mente da pessoa, já a faz focar numa mensagem que relaxa um pouco, que desfoca daquele problema pelo qual ela está passando, e de repente se torna uma esperança para ela prosseguir. Então, querido, outro grande comunicador que eu gosto muito também, que é o Raul Gil, Não, Chico. já aí na linha do Silvio Santos. Eu digo sempre, já disse até aqui no seu programa, ele tem um programa que é conhecido, inclusive um quadro, que é Para Quem Você Tira o Chapéu, né? Não tem como não tirar o chapéu para o Silvio Santos, rapaz. É uma figura extraordinária. As pessoas dizem, que Deus o tenha, vamos orar pelo Silvio Santos. Eu, sinceramente, às vezes até fico parado e digo, não, eu acho que ele é que vai continuar orando para nós, porque pelo que ele fez, e aí o exemplo de família, as filhas todas integradas, no trabalho junto do Sistema Brasileiro de Televisão, com a esposa, ele tinha aquelas brincadeiras todas, né? Mas assim como você, né, que só tem meninas na sua vida, sua esposa, vocês, e as meninas, ele também foi cercado de mulheres, né? E veja que são as filhas hoje que estão tomando conta aí do trabalho, do legado do pai, pelo exemplo do pai, né? E os depoimentos que você escuta aí de outros tantos artistas, pelo menos os artistas lustros, que são gratos, que reconhecem o quanto esse homem, que eu diria, homem de bem, fez pela alma da nacionalidade brasileira. E como eu dizia, nós pedimos por ele, mas na verdade eu acho que é ele onde está que vai pedir por nós, né? Porque pelo que ele fez pelo Brasil, pelo amor que ele demonstrou pelo nosso país, ao longo dos anos em que esteve conduzindo o seu programa, sem se envolver em polêmicas gerais, desagradáveis, esse homem é que estará orando certamente por nós nessa fase difícil pela qual o nosso país e o mundo passam. Luciano, eu tinha a impressão de Silvio Santos que eu nunca verbalizei e nunca vi ninguém verbalizar. Você, pela primeira vez,
eu vi alguém verbalizar que a dimensão que a gente tem desse espírito Silvio Santos é exatamente, eu via pessoas consagradas de todas as áreas, quando chegarem junto do Silvio, entre aspas, Luciano, se ofuscarem pelo magnetismo bem maior do Silvio Santos. Era uma coisa impressionante. Jô Soares, Chico Anísio, outros grandes aí da comunicação e de outras áreas, da política. Você veja o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, né? O respeito que tinha pelo Silvio Santos é uma coisa impressionante. Eu tiro o chapéu também para Silvio Santos, né? E para Luciano Klein, que definiu tão bem o Silvio Santos. Mas, Luciano, vamos tirar mais chapéu aqui na noite de hoje. Vamos lá. Vá, meu filho. Confia para que eu vou pedir para Confio você tirar o chapéu. totalmente. Luciano, essa semana que vem, né? Próximo fim de semana, sexta-feira, 30 de agosto, a gente aqui no Recife, particularmente na nossa Casa dos Humildes, estamos recebendo o querido César Perry de Carvalho, né? O César Perry, Luciano, eu admiro muito ele, porque diferente de tantos, a gente vê os biótipos de espírita, aquele pessoal que gosta mais de evangelho e não divulga tanto a parte doutrinária. Outros que divulgam a parte doutrinária não divulgam tanto, não falam tanto no evangelho. César Perry é um espírita completo, né? Faz um trabalho, e você, como historiador, primeiro eu quero te perguntar sobre a figura do César Perry. No teu campo, que também é muito caro a mim, Luciano, você sabe que eu não sou historiador, fiz geografia, mas na minha divulgação espírita eu Pertinho. priorizo memória, historiografia. Como você vê esse trabalho de décadas de um homem como César Perry, né, porfiando pela memória, pela história do espiritismo no Brasil? Você disse tudo, Bruno. O César já conheço há muito tempo, antes mesmo de ele assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, sobretudo no momento em que ele se vincula afetivamente pela identidade que tinha com esse espírito que já partiu e que é uma das almas que particularmente mais quero bem e a quem tanto devo, que é o saudoso amigo Nestor João Mazotti. Seu Nestor, como eu costumava chamar, sempre o chamei de seu Nestor, foi presidente da Federação Espírita Brasileira e que, inclusive, foi o grande responsável por aqui no Ceará, nós nunca dissemos isso publicamente, nós aceitarmos, porque sempre fomos muito relutantes em relação a fazermos parte da direção de um trabalho federativo, e ele nos convidou em 2009, 2008, para que pudéssemos participar mais diretamente do trabalho da Federação Espírita do Estado de Ceará, e assim assumimos, por algum tempo, a presidência da federação. Então, César, num trabalho de parceria extraordinário com o seu Nestor, digo sempre isso, ele era secretário do seu Nestor, antes de assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, ele sempre teve esse tino administrativo, essa visão, resultado também ainda do seu trabalho no movimento de juventudes em São Paulo, como estava na USE, e depois na própria presidência da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, ele tinha esse tino administrativo, essa visão de movimento muito integrada. Doutrinariamente, como você disse, o César sempre foi assim. Eu acompanho os trabalhos dele, principalmente pelo fato, eu disse isso a ele em algumas oportunidades, de ele como pesquisador, ele é um apaixonado também pela história, embora a área dele seja outra, né? É a área da odontologia, e depois como professor universitário, mas o César nunca deixou de lado essa veia do pesquisador, do historiador. E mesmo não sendo historiador, poucos fizeram o que ele fez em relação à questão das memórias. Você mesmo entrevista aqui e sabe do quanto esse homem, que é um arquivo vivo em termos de memórias, né? Ele tem a deixar. Eu acho bom que você fraternalmente o explora nesse sentido no programa mensal que você tem com ele. E o César é sempre muito sério, né? E eu nunca tinha visto o César tão espontâneo como eu vejo com você, né? O César é o jeitinho dele, ele sempre fica muito compenetrado, né? Ele é muito formal, aquele jeito dele.
E o Bruno conseguiu destravar fraternalmente o César, e que as suas entrevistas com ele são muito espontâneas, né? Então, é um copeiro por quem, usando a expressão do Raul Gil de novo, eu tiro o chapéu pelo muito que ele fez e vem fazendo, e agora, principalmente nessa área da pesquisa. Agora, é interessante que você coloca, o César é sempre muito doutrinário, ele nunca se descurou dessas questões de abordação ao lado, embora você perceba nele também, evidentemente, como em você, por uma necessidade imperiosa, todos nós, essa volta mais ao lado do aspecto moral, do aspecto religioso, do espiritismo, como se coloca, porque é uma necessidade premente que nós temos. Vide aí o ano que estamos, né, da celebração dos 160 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, é claro, ele tem sempre esse cuidado, né, essa prudência devida no trabalho que faz, o que ele tem deixado aí sobre Chico Xavier é impressionante, nesses seus trabalhos de memórias que outros estudantes deveriam fazer, outras lideranças do movimento espírita, porque daqui a pouco ninguém se lembra mais. Quando o César se for, quando outros companheiros se forem, quem sabe até você antes, né? Ou nós, de repente, partamos antes, mas se não tiverem registros como este, querido, com essas oportunidades que você nos dá, muita coisa vai ficar perdida. Então, graças a Deus, ele está fazendo isso, e agora o legado mais recente é o trabalho sobre Leopoldo Cirne, né? Esse trabalho que veio preencher uma lacuna, resgatando a biografia de um dos mais importantes e queridos nomes da história do Espiritismo no início do século passado, até o seu desenlace na década de 1940. Então, César, querido, vai estar aí como você, curiosamente, é 30, né? Uma data muito propícia, porque é no dia seguinte da celebração do aniversário do nosso, eu uso sempre o possessivo, né? Do nosso. Ele pertence a nós, Movimento Espírita Nacional, Bezerra de Menezes. Nesse ponto, nós somos egoístas, né? Nós não abrimos mão desse bom velhinho querido, né? Que todos nós amamos e que já faz parte aí da tradição, especialmente aqui no Nordeste, né? Mas no Brasil como um todo, desse mês de agosto, nós celebrarmos, no dia 29, nessa semana derradeira, a sua memória, relembrando a sua passagem na Terra. Luciano Klein, queria te fazer ainda outra pergunta, agora sobre o livro, mas você se referiu que eu posso até ir antes, né? Desencarnar antes, né? Cuidado, Luciano Klein, que você recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, você vai de avião. Muito cuidado, não estou desejando que o avião caia, mas Luciano tem medo de passar no Triângulo das Bermudas, você pode ser abduzido ali, viu? Então, cuidado, vira essa boca para lá, embora a hora que eu for, sou imortal. Imorrível, imatável, inassassinável, viu, Luciano? Graças a Deus. Mas essa brincadeira que eu faço é sempre também em relação a nós espíritas, porque é curioso, né? Todos nós sabemos da realidade da imortalidade da alma, mas ninguém quer ir, né? Aliás, eu fico tranquilo porque o próprio Chico Xavier, olha que o Chico vivia nos dois mundos, né? Do lado de lá e do lado de cá. Era sempre de se escutar dele essa história. Não, mas eu não quero ir agora, não. E de fato não foi, né? Tanto ele quanto o Dival vararam aí a casa dos 90, né? Porque o mundo, e em especial o nosso país, precisava, e precisa ainda, do caso do Dival, dos dois, né? Eu repito aqui o que sempre Dona Heloísa Pires diz aqui no nosso programa, né? Dona Heloísa diz, né? É muito lindo, é muito bom, mas não tenham pressa. Não tenham pressa. Luciano, falando de Dona Heloísa, ela diz a mesma coisa de você, né? O César Perry tem aquele jeito aristocrático, né? Fidalgo, né? E Dona Heloísa diz, Bruno, você conseguiu fazer o César rir. Ele sorri no seu programa, né? E eu fiquei muito feliz que, na verdade, Luciano, ele viria aqui no Recife e vem fazer um seminário sobre as cartas de Paulo. Aí minha amiga médica, doutora Silvia Campos, falou comigo e disse, Bruno, o César Perry pediu que desse um jeitinho para ele ir na casa espírita do Bruno Tavares, né? Na Casa dos Humildes. Eu fiquei todo ancho, meu querido Luciano Klein. Fiquei, eu digo, claro que ele vai. Aí, Luciano, lá é as cartas de Paulo. Veja bem os dois lados que eu te falei. Na Casa dos Humildes, ele vem lançar o livro Leopoldo Cirne,
Vida e Propostas por um Mundo Melhor. Eu vou perguntar a você, porque eu vi o prefácio do livro, viu, Luciano? É de um tal de Luciano Claim Filho. Luciano Claim Filho, então, é a pessoa mais adequada. É importante a gente conhecer esse personagem, Luciano. Demais, querido. E eu sou suspeito, porque, obviamente, li a obra, né, para fazer o prefácio, que o César nos convidou, um honroso convite, né? Me senti muito tocado, né, até pelo trabalho longevo que esse companheiro faz. Inclusive, também você citou as cartas de Paulo, eu sou apaixonado por Paulo, né? E o César, embora o nome latino, né, mas o César, como você colocou, ele é muito germânico na maneira de ser, ele é muito na dele, né? E você consegue destravar isso como disse. Mas bem quando ele ri também conosco. Mas esse trabalho, para mim, ele veio a preencher uma lacuna que precisava no movimento espírita. Porque é surpreendente, querido, nós não temos até o presente momento, César lança esse livro para preencher essa lacuna, um livro sobre aquele que, sinceramente, até pelo tempo que esteve à frente na Federação Espírita Brasileira, de 1900 a 1914, é o presidente que sucede a Bezerra de Menezes, após o desenlace do Dr. Bezerra, em 11 de abril de 1900, à frente da Federação Espírita Brasileira. E poucos fizeram o que Leopoldo Cirne fez. Inclusive, a inauguração da sede histórica da Federação Espírita Brasileira, em 1911, você vai ter todo o prédio da Avenida Pasto ali, que passa por ele, os trabalhos que ele fez, sempre incentivando ao estudo doutrinário. Foi ele o responsável, em 1904, pela celebração do centenário de nascimento de Allan Kardec, 1804, 1904, lançando, inclusive, um opúsculo pela Federação Espírita Brasileira. Nós temos um exemplar que é impressionante, Bruno, porque foi o primeiro censo espírita do Brasil, ou seja, ele entabula conversações epistolares com lideranças espíritas dos vários estados, daqui do Ceará, de Pernambuco, para ter uma ideia de como é que estava o movimento espírita. Então, foi o primeiro censo que eu digo, que eu desconheço outro, que ele levanta as informações de como é que estava o espiritismo no Ceará. Isso, inclusive, para o historiador, é muito importante, no meu caso, foi através dessa deixa dele que nós fomos percorrendo aí alguns caminhos até chegarmos a compreender a origem do espiritismo no nosso torrão. Então, ele fala praticamente do Brasil inteiro, além da complementação dessa obra, com as informações biográficas importantes para a época, sobre Allan Kardec. Então, não tinha como esse vulto ficar esquecido. Foi alijado da Federação Espírita Brasileira de uma forma traumática, incompreensível, né? Porque, claro, nós entendemos as razões, mas um companheiro que ficou, inclusive, sem biografias. Era muito amigo, e por isso o carinho que temos por ele também. Foi indicado por Bezerra de Menezes, ele foi secretário, depois vice-presidente de Bezerra de Menezes, muito jovem, o que demonstra a confiança do Dr. Bezerra de Menezes nele. E ele estava certo, doutor Bezerra, tanto que depois ele teve uma experiência de praticamente 3 lustros, né? De 5 anos seguidos, né? Até chegar a 1914. E então ele era muito amigo, muito ligado ao Viana de Carvalho. Foi ele, inclusive, que deu oportunidade ao Viana de Carvalho, ser orador oficial da Federação Espírita Brasileira, em 1907, representava Leopoldo Cirne pelo Brasil afora. Então, César fez esse trabalho de resgate com outras informações inéditas da vida familiar, até o túmulo, o local onde os despojos de Leopoldo Cirne, né, se encontravam. O César, num trabalho que eu digo sempre, mais arqueológico e histórico, ele fez. Então, querido, aproveitando a deixa, e me perdoe que está sendo um pouco prolixo, mas é como ele vai estar aí, eu acho que Pernambuco, que foi uma terra onde eu mesmo, na época, não tinha informações mais precisas, que o César levantou, onde o Leopoldo Cirne também esteve, né? Repito, nordestino como nós, seguindo o doutor Bezerra, que era cearense, esse personagem não poderia ter ficado no anonimato. Se encarnou na década de 1940, ele praticamente é alijado do movimento, pelo menos do movimento federativo, mas continuou trabalhando no Rio de Janeiro, nunca se envolveu em polêmica, sempre muito na dele, levando adiante essa proposta do espiritismo, até o seu retorno, eu diria, triunfal ao mundo espiritual. O César gosta muito de uma expressão que eu uso,
que é a de que o Leopoldo Cirne deveria ter ficado, e eu não entendo por que ele não está, no panteão, né, dos grandes injustiçados do movimento espírita nacional. Ele não poderia ficar no anonimato. E o César vem agora no momento exato, né, resgatar a memória desse ícone, dessa figura de referência, na minha opinião, como historiador, do movimento espírita nacional. Esse trabalho é primoroso, é um trabalho que ele, César, eu disse numa entrevista que fizemos com ele recentemente, ele não tinha condições de fazer, não, obviamente, considerando a capacidade dele como pesquisador, mas pelo tempo recorde que ele fez essa obra, ele não teria condições, seria impossível, né, de juntar o que ele juntou nesse livro para nos entregar essa que é a única, infelizmente, né, a única biografia de Leopoldo Cirne. Luciano, você lembrou um lance da vida de Leopoldo, sem querer cometer nenhuma leivogia palingenésica ou reencarnatória, né? Mas é impressionante como a fritura e o afastamento do Leopoldo Cirne da FEB é igual a do César Perry na contemporaneidade nossa, né? O César também sofreu dessa injustiça, experimentou isso, né, Luciano? Passou por essa situação. Na época nós estávamos, inclusive, na Federação Espírita do Estado do Ceará. Situações, esses fatos que acontecem, né, no nosso movimento. O movimento espírita é feito por nós, humanos que somos, com as nossas idiosincrasias, com as nossas contradições, com as nossas imperfeições. E dizemos sempre que falta um pouco mais da proposta bezerrista, aspas, né, do século retrasado, para que nós façamos do nosso movimento um movimento mais fraterno, mais irmão, mais participativo, inclusive, para não usar a palavra democrática, que hoje às vezes é tão distorcida essa palavra, mas para uma participação mais plena do movimento espírita, na indicação daqueles que deveriam conduzir os destinos da doutrina em termos de divulgação em nosso país. Infelizmente, faz parte, eu acho que tudo isso serve de lição para todos nós, né? O fato é curioso, você lembrou bem aí, né? 100 anos depois do Leopoldo Cirne, não estou especulando nada, não. Mas é curioso porque 100 anos depois acontece, né? Também, claro que eu respeito todos os companheiros que estão no movimento espírita, os que estão atualmente, depois de César, mas o César fez, a nosso ver, um trabalho também extraordinário, porque ele tem esse tino administrativo, vide aí o que ele fez com o movimento espírita, assessorando, secundando aí os passos do seu Nestor, na Europa, nos Estados Unidos, nesse projeto de levar o espiritismo para fora do Brasil. Claro que é uma leitura que fazemos como ex-presidente de uma entidade federativa. Então, o César tinha, né? Tem, claro que agora ele está optando por esse caminho que eu acho mais tranquilo para ele, né? Como para mim também, me afastei do trabalho federativo, mas estamos trabalhando aquilo que nós gostamos muito, né? Que é essa questão do resgate, da memória histórica do nosso movimento espírita. Bem, então vamos adiante. A grande diferença entre o Leopoldo Cirne e o César Perry é que o César Perry hoje não é injustiçado, ele é justiçado por todos nós em vida física, né? Que é muito importante, reconhecendo o seu valor. Mas, Luciano, vamos para Bezerra de Menezes, né? Hoje tem uma coisa interessantíssima. O movimento espírita não conhecia até tua obra, tua pesquisa, realmente o Bezerra de Menezes. A gente tem muito do Bezerra das pseudo-mensagens, pseudo-psicografias que pululam por aí. Um Bezerra quase um místico de feira. Eu estou falando da fraude, não das comunicações verdadeiras. Né? E como o Bezerra que a gente se depara, Luciano, foi um espírito fazedor, diferente do místico, o Bezerra tinha escrito na testa a palavra chão. Como ele realizou materialmente é uma coisa impressionante. Luciano, aí o primeiro ponto da noite de hoje. Eu queria que você falasse sobre o vapor Bezerra de Menezes. Uma embarcação cujo nome é em homenagem a Dr. Bezerra de Menezes,
e ela transportava madeira, licor, café, cerveja. Luciano, o vapor Bezerra de Menezes, até isso também, Luciano. Pois é, Bruno, foi algo que nós descobrimos e até interessante, porque quem quiser procurar na internet, para quem gosta de arqueologia marinha, você tem aí imagens fotográficas dessa embarcação que naufragou em 1891. E é interessante porque nós vamos ter esse fato sendo noticiado na época. Essa embarcação, ela foi construída na Inglaterra, chegou ao Brasil ainda na década de 1870, e foi exatamente nessa fase empresarial do Dr. Bezerra de Menezes. E ela fazia parte também do projeto da Estrada de Ferro Macaé a Campos, que tinha parte também que ia pelo mar para levar adiante esses produtos, né, que o Brasil naquela época, no caso especialmente o Rio de Janeiro, o Dr. Bezerra de Menezes à frente, precisava, né? Essa embarcação é uma embarcação inglesa e realmente, como você colocou, além desse transporte de mercadorias, de produtos, como os que você citou, durante um bom tempo ele transportou também pessoas. E a figura do imperador Pedro II, da sua família, nós encontramos registros deles também presentes nessa embarcação. Infelizmente, ela naufragou, mesmo sendo uma embarcação de qualidade da época, né? Mas não tanto quanto a dos nossos dias, se bem que eu até duvido, porque muitas caravelas do passado vararam aí, atravessaram o Atlântico e outros mares, né? Antes nunca navegados, e conseguiam fazer verdadeiras proezas, e as de hoje, com toda a tecnologia, vide aí o Titanic, e agora recentemente um iate que estranhamente aí naufragou há poucos dias, mas essa embarcação ainda durou vários anos, praticamente 2 décadas aqui no Brasil servindo, e numa dessas viagens feitas ali na região de Angra dos Reis, da Ilha Grande, a Angra dos Reis, naufragou, né? Mas graças a Deus, a tripulação, mais de 20 pessoas, e os passageiros que estavam lá, ninguém sofreu nada, foram resgatados a tempo, ainda bem, até para que o nome Bezerra de Menezes não ficasse lembrado por um acontecimento trágico. Então, naufragou, mas todos sobreviveram, todos foram resgatados, à exceção do barco, né, que hoje se encontra aí para os que gostam de fazer esses mergulhos, para conhecer um pouco dos vestígios do passado dessas embarcações que naufragaram na costa brasileira. Luciano, você citou o imperador, né? É bom colocar aqui que o vapor Bezerra de Menezes não só os produtos, né? Grandes personalidades viajaram no vapor Bezerra de Menezes, o imperador Dom Pedro II, com Dona Teresa Cristina, e também, Luciano, o Conde de, que é o príncipe militar francês, Gastão d'Orléans, né? Que foi casado com a princesa Isabel. Também viajou. Grandes personalidades, né, Luciano? Sem dúvidas, né? Ele esteve presente, uma figura que veio muito ao Nordeste, até por conta da idade do sogro, né? O Dom Pedro nem sempre podia viajar, né? E ele lançava a mão da presença do Conde de, né? Aqui no Ceará, em Fortaleza, por exemplo, ele esteve, e realmente há registros, quando você pega os periódicos da época, para ver quem estava embarcando no Bezerra de Menezes, nós colhemos essas informações, além do Dom Pedro, da Dona Teresa Cristina, sua esposa, nome, aliás, curiosamente, da rua em que eu resido aqui em Fortaleza, e da própria filha, estava lá o conde dele, que outras tantas vezes viajava também sozinho, representando o sogro em algumas missões especiais. Luciano, o Bezerra de Menezes já se encontrava descansado daquela empreitada da Estrada de Ferro de Macaé e Campos, né? Mas, como eu disse, o espírito fazedor, ele não parava, já começa a se dedicar a outra empreitada, que é a Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua. Também foi uma empreitada exitosa, Luciano.
Até certo ponto, símbolo, né? É interessante, por algumas razões, essa estrada de ferro, nas biografias sumárias sobre o Dr. Bezerra de Menezes, essa informação ela era anotada, mas a sua fonte primária era a biografia original, a primeira, escrita em 1880 por Prezalindo Lery Santos, sobre quem já falamos. Então havia muito pouca coisa. Então nós fomos pesquisar mais a respeito e entendemos o que era esse projeto. Lembrando que já comentamos noutra oportunidade que nessa década de 1870, que foi a década do investimento do Dr. Bezerra de Menezes na área ferroviária, aproveitando aí a deixa do Irineu Evangelista de Souza, do Visconde de Mauá, nas décadas anteriores, a partir dos anos 1850, 1856 em diante. Então, havia para o Brasil todo um projeto, e seria tão bom que resgatássemos isso para os dias de hoje, esse retorno às ferrovias, que ainda se constitui nesse meio de transporte imprescindível, né, para rasgar aí, né, o nosso território nacional e levar as mercadorias, trazê-las em distâncias maiores. E, no caso do Bezerra de Menezes, tinha essa percepção. E aí ele investe nessa área ferroviária, e foi o período da grande prosperidade material dele, que ele se torna um grande empresário. Embora ele vá perder isso no futuro, nós já comentamos na outra oportunidade, e adiante vamos retornar a essa questão no momento certo. Então, querido, essa ferrovia ela era, na verdade, uma extensão, uma continuação da Estrada de Ferro Macaé-Campos, que objetivava, inclusive, ligar o Rio de Janeiro às Minas Gerais, né? Ao estado, antes província, de Minas Gerais. Infelizmente, porque, obviamente, isso não é coisa só dos nossos dias, por envolver muito dinheiro, o doutor Bezerra, já como deputado geral também, nesse período, estava atento a essas questões. Houve problemas e ele, à frente de tudo isso, ele profliga, ele se posiciona contra as falcatruas que existiam. O doutor Bezerra de Menezes era um homem íntegro a toda prova. Em todos os momentos nós encontramos a honestidade dessa figura que cada vez mais nos surpreende como historiador. Então, as suas lutas, as disputas indevidas por conta da ambição humana, fizeram com que ele desistisse desse projeto. Então, ele opta por seguir por outros rumos, deixando aí, porque havia também uma ingerência governamental indevida em relação às ferrovias, e ele se afasta. Agora, outra curiosidade, que isso tudo era projeto dele, que nós paramos para pensar em relação ao nome da ferrovia, Estrada de Ferro Santo Antônio de Pádua, né? Pois é, eu me lembrei disso. Nós já falamos, Bruno, que o doutor Bezerra tinha um vínculo ancestral com Fernando de Bulhões, os Becerra, os Bezerras de Menezes, lá da Idade Média, genealogicamente, nosso saudoso amigo, sobrinho Trinete Bezerra de Menezes, sobre quem falamos e homenageamos no nosso programa, Eduardo de Castro Bezerra de Menezes, tinha todo um trabalho que nós colocamos no nosso livro, falando dessa vinculação genealógica entre Bezerra de Menezes e o Antônio de Pádua. Então, Bezerra tinha um amor, um respeito muito grande por Antônio. Não é à toa que seu pai também, isso era da família, se chamava Antônio, e o seu segundo filho também, que vai estudar medicina e desencarnar prematuramente aos 25 anos, no dia 2 de abril de 1887, o Antônio era também assim chamado. Além do próprio avô, que ele tanto amava e admirava, um dos ícones da Confederação do Equador, Antônio Bezerra de Souza e Menezes, o avô, o pai também Antônio, o filho também Antônio, um sobrinho muito projetado na história local, Antônio Bezerra, também conhecido, tem um bairro aqui em Fortaleza. Então, você veja todo esse vínculo e o nome da Estrada de Ferro, né? Mostrando a importância desse santo que falava a nossa língua, porque Antônio de Pádua, embora assim chamado pela cidade onde ele desencarnou, na Itália, ele era, na verdade, de origem portuguesa, falava a nossa língua. Claro que o português da época, com as suas características de então. Por isso que eu peço ao pessoal que vá aqui na playlist e visite esse programa, né, sobre a filiação de Bezerra, né?
com Antônio de Pádua. Mas, Luciano, você, no passado, trouxe aqui que Bezerra teve a fase, né, de homem rico, foi um grande empresário, um grande industrial. Bezerra sabia fazer bons negócios, né? Mas nesse ramo da estrada de ferro. Vamos agora para a estrada de ferro de Campos a São Sebastião, que mais tarde será encampada pela estrada de ferro Leopoldina, né? Essa estrada de ferro de Campos a São Sebastião, o Bezerra de Menezes vai ser um dos grandes acionistas. E eu já te pergunto, né? Bezerra de Menezes foi acionista de outras empreitadas também, Luciano? De outros. Foi interessante porque nós conseguimos, querido, recuperar várias instituições, além das que eram da área ferroviária, tanto em relação a essas ferrovias intermunicipais, podemos assim dizer, como aquelas dos trilhos urbanos, que eram, como dizer, dos bondes da época, como a estrada Ferrocarril de São Cristóvão, que ele vai presidir e durante muito tempo vai investir. Inclusive no célebre bondinho de São Cristóvão, que vai propiciar ele aquela viagem memorável quando ele sai do centro do Rio até a sua residência na Tijuca e tem a oportunidade de, num dos transportes de sua própria empresa, folhear a obra que vai mudar a sua vida, que é o Livro dos Espíritos. Então, realmente, o doutor Bezerra de Menezes, ele teve uma ação múltipla nessa área empresarial, todos os desdobramentos, espécies de anexos, de complementos dessas estradas, que começam com a Macaé Campos, e realmente essa também foi outra que nós tentamos aí rastrear. Há possibilidades de outras que ainda não descobrimos. Então, ele tinha essa voluptuosidade, esse desejo constante de investir, investir, pensando no futuro do Brasil. Como já dissemos, o Dr. Bezerra era um visionário. Era como o Silvio Santos também, que era um empresário, uma pessoa que tinha uma visão, mais uma vez homenageando Silvio Santos, e os tantos mais que passam pelo nosso país, o próprio Mauá. Então, ele fazia tudo isso pensando, como dissemos, já desde a vida estudantil na Faculdade de Medicina, no futuro do Brasil. Porque ele acreditava, percebia o que Vitor Hugo, em 1870, vai dizer, o que mais tarde Humberto de Campos também, através da mediunidade de Chico Xavier, que o Brasil é, vamos conjugar o verbo no presente, apesar dos pesares, apesar de nós, o país do futuro. Não é à toa que caminha, embora muitos distorçam isso, escrevam da Frota de Cabral, dizer que nessa terra, em se plantando, tudo dá. Aqui é o sereno do mundo, isso é fato. Então, o doutor Bezerra de Menezes tinha essa percepção. Daí, essa sua alegria incontida quando ele via, durante um tempo, claro que havia os problemas decorrentes pela ambição humana, ele via a possibilidade daquele empreendimento ser exitoso. Então, ele investiu o quanto ele pôde, como também nesse novo projeto aí, dessa nova estrada de ferro, que não deu certo com ele, mas mais tarde será encampada aí por outra empresa. Luciano, ali acionista, né? Mas em outro momento ele foi sócio da Associação Geral de Auxílios Mútuos da Estrada de Ferro de Dom Pedro II. Ele já era deputado. Luciano, ele fiscalizava a gestão da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né? E essa parte eu adoro do doutor Bezerra, porque o pessoal quer colocar o doutor Bezerra como bonzinho. Eu costumo dizer, Luciano, que ele era bom. A gente pode até dizer bonzão, porque o bonzinho era a bondade com firmeza. E ele fiscalizando a gestão da Estrada de Ferro Dom Pedro II, ele denunciava desfalques, a corrupção e até a incompetência da gestão. É uma coisa, há tempos antes, Luciano, para mim, inimaginável, mas assim era o doutor Bezerra. Exatamente, ele era firme, querido, em relação à questão da honestidade, da probidade administrativa, da governança de então. Basta ler os discursos parlamentares do doutor Bezerra de Menezes, e tinha moral para tanto. Ele assim procedia. Então, ele agia com firmeza, ele agia com energia. As pessoas, às vezes, como você lembra bem, o Chico Xavier, quando era necessário, também falava assim. Como você vê outros grandes missionários.
falando para que as pessoas aprendessem a respeitar aquele trabalho. E como ele acompanhava essa instituição, que de certa forma era pública, ele, como representante parlamentar, fosse na vereança, mas especialmente na deputação geral, ou seja, como deputado geral, que corresponderia hoje ao cargo de deputado federal. Lembremos que nós estamos no Império, no Segundo Reinado. O doutor Bezerra de Menezes era contundente, basta ver os seus discursos. Ele falava de corrupção, ele falava das tentativas de desvio de verbas daquela época. Veja que não é novidade, não são coisas, infelizmente, né? Só dos nossos dias. Então, ele estava atento a tudo isso e sabia se posicionar, claro, de maneira respeitosa, mas firme. A doutor Bezerra foi realmente alguém que foi muito zeloso nesse mistério, nesse cuidado em relação àquilo que tinha dinheiro público, né? Infelizmente, lamentavelmente, poderia ser hoje para nós um paradigma, um exemplo também na área política a ser sempre evidenciado pelo que ele realizou ao longo de toda a sua trajetória existencial. Luciano, estamos encerrando mais um programaço do Dr. Bezerra. A gente vai entrar no próximo, cenas dos próximos capítulos, viu, Luciano? Na questão dos bondes. Veja bem, a gente viu aqui a infraestrutura, né? As estradas de ferro. A gente vai ver também a ação de Bezerra na questão dos bondes, né? Então, Luciano, você acha que as casas espíritas precisam, a partir desses dados novos, começar a trazer algo dessas pesquisas, dessas fontes primárias sobre o doutor Bezerra? Eu falo, vez ou outra, até na tribuna espírita, Luciano Klein. Meu filho, eu acho que seria fundamental, porque as pessoas conhecem muito pouco do Dr. Bezerra de Menezes. Você fez um recorte, né? Uma faceta ou duas da biografia dele. Nós conhecemos muito do médico humanitário, realmente o médico dos pobres, título que ele recebe da população humilde da freguesia do Riacho do Sangue, pelo que ele realizava antes mesmo de ser espírito. Nós conhecemos muito do seu trabalho também como espírita, toda a sua trajetória durante praticamente 14 anos, né, à frente da Federação, à frente das atividades espíritas e da Federação Espírita Brasileira, em dois mandatos, um de 1889 até o ano seguinte, e o derradeiro de 3 de agosto de 1895 até o seu desenlace. Isso também nós conhecemos, mas nós não conhecemos muita coisa sobre a vida empresarial do Dr. Bezerra, mas um empresário visionário, alguém que pensava no futuro do nosso Brasil. Nós não conhecemos muito da vida do Dr. Bezerra de Menezes como emancipacionista, como abolicionista. Nós não conhecemos praticamente nada, e é outra lacuna terrível, do Dr. Bezerra de Menezes como escritor, como literato. Nós vamos trabalhar esse capítulo mais à frente, e você vai perceber, Bruno, o quão o doutor Bezerra de Menezes ele foi vanguardista em várias áreas, até da literatura, como indigenista. Ele poderia estar ao lado de José de Alencar, defendendo também a causa da emancipação, da abolição, através dos seus escritos. Tem um lado jornalístico do doutor Bezerra de Menezes, foi um jornalista de nome meado, escreveu em várias... Então, tem tanta coisa que o doutor Bezerra de Menezes, como eu aí respondo a você, infelizmente, o movimento espírita desconhece, né? Porque nós analisamos só uma faceta do doutor, ou duas do doutor Bezerra de Menezes, mas é uma alma, vou conjugar o verbo no presente, já que estamos no mês que eu homenageio, né? Multifacetada, né? Pela ação desse homem notável em prol do desenvolvimento, não só do nosso lado espiritual, pelo incentivo que ele nos legou, mas também pelo lado material do nosso país. Ele via o Brasil como uma nação do amanhã. Luciano, a oração final com você. Senhor, nesse clima de alegria, de fraternidade, de espontaneidade, nesse diálogo com o estimado irmão Bruno Tavares, nós podemos evocar a lembrança do teu mensageiro, de maneira muito especial, amigo.
nesse mês, que pela tradição do nosso movimento espírita, tributamos-lhe a memória em face do seu nascimento, em 29 de agosto de 1831, no nosso Nordeste, no nosso Ceará. Permite nesse instante que possamos, além de reverenciar-lhe a memória, lembrar, sobretudo, o seu exemplo de vida, para que possamos perceber que, não obstante os problemas pelos quais a humanidade terrestre passa, nós podemos, mesmo que minimamente, dar o nosso contributo a favor de um mundo melhor. Que as nossas vibrações de afeto, de carinho, possam, nesse instante, Senhor, envolver o psiquismo, a alma de Bezerra de Menezes, mesmo que não precise, onde estiver, nas dimensões mais sutis da espiritualidade que circunda nas diversas esferas do nosso orbe terrestre, que ele receba as nossas vibrações de carinho e os nossos sentimentos de gratidão por tudo quanto fez e continua a fazer por todos nós, notadamente para a difusão da tua mensagem rede viva pelo Espiritismo. Abençoa todas as famílias, todos os que estão sintonizados com esse nosso programa dominical. De maneira especial, também pedimos pelo nosso Bruno, por toda a sua família, por todos aqueles, em especial sua mãezinha, que o secunda nesse trabalho do mundo espiritual, para que ele possa levar adiante esse projeto de resgate da memória de tantas figuras importantes, infelizmente algumas esquecidas, do nosso movimento espírita. Ser com ele, ser com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Bem, meus queridos irmãos, setembro vem aí, eu e Luciano também estaremos aqui. Quero dedicar esse programa à minha mãe. 2 anos, Luciano Klein, da partida dela, do plano físico, agora em agosto. Ela partiu em 5 de agosto, o dia que partiu a mamãe do Bezerra de Menezes também, não é? Mamãe, não há separação, continuamos juntos, te amo, te amo, te amo. Luciano vai partir. Lá, 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 lá. Calma, partir da live somente, por enquanto, viu, Luciano? Não é? Mas eu Mas quero se eu encerrar. for, me permita, se eu for, eu vou lhe buscar no dia seguinte. Não, a minha casa tem chave. Vou fechar a porta. Luciano, e como você salientou, não é? Só aquisição moral e intelectual, não é? Mas da vida não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar, Luciano, não é? É um prazer nesse programa a gente falar de algo tão sério, Luciano, mas sorrir e cantar as bonanças da doutrina espírita contigo, viu? É um prazer, uma honra. Um A honra é abração. minha, querido. Te amo. Abração.